Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada amigo, cada amiga, cada irmão. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima, da Igreja Pentecostal para Deus e Nações. Meus irmãos e irmãs, quero uma vez mais agradecer primeiramente a Deus pelo fôlego de vida que Ele concede para nós sempre podermos estar, né, irmãos, na sua presença, com a sua infinita misericórdia. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ai de mim, ai de você, ai de todos nós, se não for a misericórdia de Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus venha continuar com a sua misericórdia na nossa vida. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que enquanto há vida, há esperança, diz a palavra de Deus. Quem sabe, o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, você está passando um momento constrangedor, momento de prova, de luta, de dificuldade. Lembra que há um Deus sentado em cima do globo da terra, que tudo vê, e que Ele é o único, meus irmãos, que quando nós não vemos mais saída, Ele abre caminho para que nós prosseguimos com vida. Eu quero aqui informar a vocês, irmãos, amigos, que nos meus 27 anos, irmãos, nos meus 29 anos, aí de caminhada, onde eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, eu confesso aos irmãos, amigos, que se não fosse a mão de Deus, a misericórdia de Deus, nem com vida eu estaria. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que o ser humano no geral, ele é muito falastrão, né? Mas na hora que você, né, tem o seu gás para comprar, o seu alimento, as suas contas, né, o seu sustento do dia a dia. Aí, cada um de nós, irmãos, se deparemos com a realidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, e que o próprio Deus diz, né, irmãos? Esforça, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Como eu já contei, irmãos, em vários vídeos, aonde, irmãos, eu fiquei por 17 anos servindo a Deus na Igreja Pentecostal Deus Jamor. Depois, mais quase 5 anos, né, irmãos, na visão missionária. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que na atualidade que nós vivemos, irmãos, na atualidade que nós vivemos, tudo bem que nós devemos cultuar, congregar, mas nós temos, irmãos, que pedir primeiramente muita sabedoria para Deus, para que Deus venha nos dar sabedoria. Eu confesso aos irmãos, não quero falar mal, né, irmãos, Deus nem um ministério, não, mas, irmãos, a gente tem que se deparar com a realidade, né, irmãos, que se nós não lutarmos, buscar um meio da gente ter onde morar, né, buscar um meio, né, irmãos, de contribuir com o INSS, né? Nós sabemos, irmãos e irmãs, que no geral, né, irmãos, no geral existe, né, irmãos, o sistema, né? E aquele que é salvo, aquele que é lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, ele não serve, irmão, um sistema, não, certo? O sistema religioso, o sistema político, o sistema aqui do mundo, não, ele serve o Senhor Jesus. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, que o próprio Senhor Jesus, ele disse para mim, para você, para todos nós, nega-se a si mesmo e siga-me. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus venha cada dia mais nos dar sabedoria, para que nós possamos, irmãos e irmãs, estar vivo na presença do nosso Deus, do nosso Pai. E que nós venhamos, irmãos, trilhar caminhos que traga paz, prosperidade, e que nós venhamos, irmãos, viver uma vida em harmonia. Eu confesso aos irmãos que, desde jovem, meus irmãos, eu sempre
convivi, né, irmãos, no meio de sistemas onde meus irmãos e irmãs muitas vezes eu mesmo, né, olhava e falava, por que isso aí? Por que acontece? A gente sempre teve, né, irmãos, aquela indagação. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz que tudo aquilo, irmãos, que é onde há divisão, ali está o inimigo. Então, meus irmãos e irmãs, que nós devemos entender a realidade da vida, né, irmãos? Porque se não, irmãos, se não tiver união, irmão, já era. Se não tiver, irmãos, o bom senso, como diz a palavra de Deus, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, disse Jesus, reunido no nome dele, fica difícil, viu, irmãos? De nada adianta, irmãos, 1000 pessoas juntos, sendo que todo mundo dividido, né? Aonde está a divisão, ali está Satanás, ali está os demônios. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos sentar na mesa dos demônios, certo? Lamentável, os irmãos podem ver mundialmente, em especial no nosso Brasil, né, irmãos? O Brasil tem riqueza, irmãos, tem bilhões, trilhões, porém muita gente sofrendo, até passando fome, não é? Por quê? Por causa da desunião, da briga, né, irmãos? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e não é assim que funciona, viu, irmãos? A palavra de Deus ensina para nós que nós devemos andar numa só fé, num só amor, num só Deus e num só Espírito. Fora isso, irmãos, é conversa, né? Mimimi, né? É mimimi. Então, meus irmãos e irmãs, eu lamento dizer para vocês, mas quantas pessoas, irmãos, que não conseguem se firmar com Jesus ou com Deus, né? Sempre tem aquele abençoado que fica ali com as suas histórias, manipulando a sua crença, a sua fé, para tirar ele do projeto, daquilo que Deus colocou ele ou ela para fazer. Eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui, irmãos, de defeito, não. Irmãos, Deus não escolhe pessoa perfeita. Não, Deus não. Deus escolhe, Deus capacita o escolhido. Então, meu irmão, minha irmã, você, eu, nós que somos escolhidos de Deus, não podemos, irmãos e irmãs, querer ter um ministério, uma vida abençoada por Deus e deixar, olha bem, irmãos, e deixar que alguém fica manipulando a nossa fé. Não, não. O detalhe, meus irmãos e irmãs, que nós devemos que correr atrás, trabalhar, lutar na vida, estudar, né, para nós, irmãos, com a ajuda de Deus, não permitir que ninguém, você sabe o que é ninguém, irmãos? Querer nos humilhar, nos afrontar, porque, meus irmãos e irmãs, nesse mundo aqui, as pessoas te tratam com aquilo que você tem. Nesse mundo aqui, olha, irmãos, para uma pessoa te tratar como uma pessoa humana, uma pessoa, tem que ser muito de Deus, irmãos, porque a realidade, irmãos, no geral, é que muitas vezes as pessoas falam de Deus, né? Como o Senhor Jesus falava quando Jesus andou aqui, vocês falam de Deus, mas o coração de vocês estão longe de mim. Porque, meus irmãos e irmãs, muito falam de Deus disfarçado, quando você vai ver o materialismo tomou conta, né, irmãos? Vale mais o dinheiro, vale mais a sua contribuição, né? E muitas vezes, irmãos e irmãs, as pessoas não estão nem aí, né? Pela nossa alma, pela alma do irmão e da irmã. Então, vamos servir a Deus, irmãos, com temor, tremor e sabedoria. E deixar de lado, viu, irmãos, tudo aquilo que é manipulação de Satanás, que tenta manipular a nossa fé. E que Deus venha ter misericórdia, né, irmãos, da minha, da sua, da nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, irmãs, amigos. E quero aqui informar a todos que nós estamos, irmãos, em oração. E vamos permanecer, irmãos, pedindo a misericórdia do nosso Deus, o nosso Pai. Um grande abraço, que Deus abençoe. Peço a oração, viu, irmãos, de todos vocês em meu favor, em favor do meu filho evangelista Isaac.